também não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Burger para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar do transtorno hemodinâmico, tá? Na verdade, tá faltando aqui coágulo. Eu vou falar trombo, trombose, êmbolo e coágulo. Eu vou falar de hemostasia também agora, e choque vai ficar para a próxima, certo? Ou seja, está faltando choque. E assim, a partir da acho que na sexta-feira eu vou tentar terminar todos os conteúdos, tá? Então, tipo, vai ficar faltando as neoplasias, as classificações e as doenças infecciosas. Isso aí eu dou jeito e na sexta-feira a gente vê tudo isso e aí domingo a gente só repassa. Bom, então vamos embora. Siga meus bons. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é hemostasia, tá? A definição. Então, é um processo normal intravascular, ou seja, acontece dentro do vaso sanguíneo, que ele vai se dar basicamente a partir de uma ruptura ou interrupção do revestimento endotelial. Tá? Ou seja, a grosso modo, tem que ter uma lesão no endotélio para que se disparem os mecanismos hemostáticos, que vão ser aqueles que vão servir para deter ou parar a hemorragia, certo? Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar sempre que as células endoteliais, que elas vão fazer, elas vão isolar a corrente sanguínea com o subendotélio, basicamente, né? Então, tipo assim, o endotélio vai servir como uma capa que vai estar protegendo da exposição do subendotélio. Uma vez que eu tenho uma lesão, os elementos do subendotélio vão ser expostos e isso vai acabar desencadeando a cascata de coagulação e todos os fenômenos hemostáticos. Bom, aqui a gente tem o seguinte. Primeiro, deixa eu ver se tem, só para ter certeza se não é. Tá. Então, a gente tem que lembrar como é que funciona o mecanismo de tampão plaquetário, tá? Isso aqui é hemostase todavia. Ó, maravilhoso. A gente tem uma lesão vascular. Então, a primeira fase é uma fase que eu tenho vasoconstricção, né? Ou seja, é uma vasoconstricção neurogênica, e depois eu tenho uma vasoconstricção miogênica. Lembrando que essa vasoconstricção neurogênica é mediada pela endotelina, que é um potente vasoconstritor, isso é muito importante, tá? E aí essa lesão vascular ela vai se dar, ou seja, eu tenho exposição do subendotélio, as plaquetas começam a se aderir, né? Ou seja, que eu tenho uma região específica da plaqueta que é uma glicoproteína que ela vai acabar se aderindo com os elementos do subendotélio. Eu vou acabar modificando a forma da plaqueta, a plaqueta vai tomar uma forma mais aplanada. A gente vai ter a agregação primária, que a plaqueta ela começa a se unir, e depois tem reação de liberação, que a plaqueta começa a liberar elementos, na sua grande maioria, vasoconstrictores e agregantes plaquetários, certo? Que assim, se a gente tiver que pegar alguém como modelo, você sabe do tromboxanona 2 e da serotonina, que os dois vão fazer a mesma coisa. Tromboxanona 2 e serotonina, eles vão fazer o quê? Vasoconstricção e agregação plaquetária, certo? São liberados pela plaqueta. Ao mesmo tempo, né, então, que eles contribuem para manter a vasoconstricção, que a princípio foi neurogênica, e depois foi miogênica, e depois vai ser mantida por esses elementos que são produzidos pelas plaquetas. O que acontece? As plaquetas, elas começam a se amontonar entre si, tá? Elas vão fazer uma fileira, assim, no livro fala de uma hileira de 3 a 4 plaquetas, uma em cima da outra, que vão se amontoando para basicamente criar o tapão plaquetário. Então, a gente vai ter o quê? Por outro lado, eu tenho a fase coagulativa, que é onde eu vou ter disparado o quê? A cascata de coagulação, né? Que vai acabar. No final, que a gente precisa saber que a cascata de coagulação ela vai mediar a passagem da trombina, ou seja, se a gente for pegar lá para trás, protrombina, que foi produzida no fígado, que depois é ativada na presença do cálcio, na presença do fator de lesão endotelial. Tipo, tem uns pontinhos assim bem específicos, bem fininhos. E assim, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar sobre isso, tá? Mas assim, ultra fino. Que a gente precisa saber que a cascata de coagulação ela vai determinar a passagem da trombina, ou seja, a trombina vai estimular o fibrinógeno para passar para a fibrina, certo? Pronto, isso aí vai ser muito importante. Então, uma vez que eu tenho uma solução de continuidade, eu tenho a exposição do subendotélio, que a gente consegue ver claramente aqui nessa imagem, né?
quem é que vai, ou seja, o subendotelho, uma vez que ele é exposto, ele propicia uma superfície trombogênica, ou seja, que vai ser formado um trombo fisiológico, certo? Até agora a gente está falando de coisas fisiológicas. Então, a hemostasia a gente pode dividir ela em duas partes. A primária, que é a rainha, e são as plaquetas, que elas são, o objetivo das plaquetas é interromper a perda de sangue, e a secundária, que é a fibrina, que vai evitar a reabertura do vaso, tá? Então, nesse caso aqui, a primária, ela envolve a vasoconstricção e a formação do trombo plaquetário, e na outra, eu tenho mais que ver com o trombo de fibrina e a cascata de coagulação. Para que serve a endotelina mesmo? Endotelina é vasoconstrictor potente. Ah, tá. Então é o tromboxanadores também, tudo faz parte. É que são produzidos por estruturas diferentes, né? Endotelina é pelo endotélio, aí os tromboxanadores e a serotonina pela plaqueta. Uhum. Por isso que, tipo assim, a primeira que responde é endotelina, que é vasoespasmo neurogênico, né? Então, eu vou mostrar isso aqui agora. Aqui. Então, a gente tem a ruptura do vaso, se dispara os mecanismos de prevenção do sangue. Isso aqui é hemostasia pura, né? Se eu quero prevenir a perda de sangue, é hemostase. É hemostase. Então, eu tenho a fase vascular, que eu tenho vasoespasmo reflexo pela endotelina, que é neurogênico, que dura de 10 a 30 segundos. Então, esse é o primeiro start, poderoso. Depois eu tenho o miogênico, que dura 1 hora. Em seguida, vai vir uma fase plaquetária, né, onde eu tenho a formação do trombo plaquetário, que é o mais importante, por causa da exposição do subendotélio. O que vai acabar acontecendo? Eu tenho recrutamento de quem? De plaquetas. Essas plaquetas elas vão se aderir, vão se ativar e vão acabar liberando. E a gente já sabe que elas vão, as primeiras plaquetas vão acabar ativando, se ativando, e elas vão atrair as próximas, né, para atrair cada vez mais plaquetas. Na fase coagulativa, então, tem a formação do coágulo sanguíneo. Muito importante lembrar aqui que eu tenho a exposição do fator 3 de coagulação, né? Ou seja, que é uma proteína pró-coagulante das células endoteliais. Então, aqui, mais uma vez, outra substância que é produzida pelas células endoteliais. E eu já sei que está associado ao fator 7, que vai acabar iniciando a cascata de coagulação. Então, eu tenho dois fatores aí que são importantes, que vão dar o pontapé para começar a cascata de coagulação. E depois eu tenho, assim, o Guyton fala em fase fibrosa. A porra do Robbins fala de fase, eu botei aqui coagulativa, não, consolidação. Essa parte aqui, o Robbins ele vai falar, vamos resolver isso aqui agora. Ó, ele fala fase de consolidação. Peraí. Vamos ver se isso corresponde, né? Primeiro. Então, aqui é uma diferença, se vocês forem buscar, mas assim, vocês já sabem que fase de consolidação, ele está falando do quê? Da fase fibrosa. Consolida. Tá? Pronto. Consolidação. Pronto. Então, aqui fica claro que, olha só, então, qual é a diferença que eu tenho do Guyton e do Robbins? O Guyton vai falar a fase fibrosa, o Robbins vai falar a fase de consolidação. Eles estão falando a mesma coisa, que é o momento que eu tenho o quê? É o crescimento final do tecido fibroso, na qual no interior do vaso sanguíneo, o coágulo, porque assim, o que acontece? Essa partezinha aqui, eu ia fazer um slide e eu acabei não fazendo, mas eu vou explicar para vocês uma coisa que é extremamente importante. No desenvolvimento natural, ou seja, de uma lesão endotelial, o que a gente tem que ter em mente? Ó, presta atenção, isso aqui não está escrito em nenhum lugar, isso é o que o professor disse e que está no livro. Mas assim, ó, eu tenho o processo de consolidação, que é a reparação do tecido, certo? Para que seja tudo feito em condição fisiológica, eu tenho que contrarregular o que aconteceu. Então, por exemplo, assim, se eu não frear a cascata de coagulação, eu vou continuar formando mais elementos vão ser formados. E isso já vai ser uma coisa patológica, tá? Isso vai ser uma coisa patológica. Então, dentro da parte fisiológica, o que tem que acontecer? Eu tenho que liberar substâncias que dissolvam o coágulo de maneira espontânea. Isso é o que acontece na esmagadora maioria das vezes. Quando eu tenho falha desse mecanismo de consolidação, é aí onde vai aparecer a maior parte dos problemas que a gente vai ver mais adiante, tá?
Então, tipo, tem que ter uma falha nessa fase de coagulação, que provavelmente é aqui que o professor vai acabar indo. Ele vai dizer assim, tá lá, me fala o que é hemostase. Aí tu vai falar toda essa partezinha aqui, os mecanismos para prevenir e tal, tem a fase, blá, 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 e aí está. E se der uma merda? E se não funcionar tal coisa? Porque aí tá. Hã? Não, ainda não. Ainda não. Aí depende de qual é o problema que vai estar afetado dessa área aqui. Tá? Então, por exemplo, pode ser formar um trombo, pode formar uma trombose, pode formar um êmbolo, depende. Aí a gente vai analisar cada caso para saber em que lugar dos mecanismos hemostáticos falharam. Tá? Então, isso é só para vocês terem essa base. Aí 6, 5 vezes, 10 vezes. É importante. Pronto, da cascata de coagulação, tá? Eu faço só um parênteses aqui, porque o que acontece? O professor Rodrigo, ele falou várias vezes da questão da cascata de coagulação, que a gente tem que saber minimamente quais são os fatores que eu tenho que ter em conta para poder identificar se é via intrínseca ou via extrínseca ou via comum. Então, isso aqui, assim, não é que a gente tem que saber isso aqui de ponta a ponta, a gente tem que ter uma noção. Tem que ter uma noção. Ele fala, eu vou procurar o problema ali, fator, sei lá, de Stewart, ou Stewart-Prowler. Ah, sei que é o 10. Ah, 10 é via comum. Ah, tá bom, beleza. Como é que avalia via comum? Pronto. Aí essa é a perguntinha que os clínicos vão fazer, tá? E o von Willebrand Fator de von Willebrand. é bioquímico. Não, na verdade, o fator de von Willebrand, assim, eu não coloquei um slide porque isso aqui é mais fisiologia, mas assim, só porque a Vitória falou, foi bom que a Vitória tenha falado. Falou bastante. Assim, o fator de von Willebrand, ele é expressado na superfície do endotélio não trombogênico. O que significa isso? Que se não tiver lesão, tá expondo o fator de von Willebrand. Ou seja, quando eu tenho o fator de von Willebrand expressado no endotélio, significa que as plaquetas não vão se unir. Agora, quando eu tenho lesão no endotélio, o que acontece? Aí eu perdi o fator de von Willebrand, expôs o subendotélio, os elementos do subendotélio e pronto. Aí as plaquetas te aderem. Então o fator, ele repele as plaquetas. Exatamente, o fator de von Willebrand repele. Então, que as plaquetas não se unem. E agora você falando. Claro que eu estou falando Ele é em muito grande secretário, vamos dizer assim. Na verdade, o que acontece? Estudando. Na verdade, qual é o problema? O problema é o seguinte, numa superfície não trombogênica, isso aqui é fisiologia, mas vamos lá. A gente tem a liberação de ácido araquidônico, que na verdade ele vai impedir a formação, ele vai ser um antiagregante plaquetário. Ele impede que as plaquetas se amontoem. O ácido, É. mas o ácido aí já também Também é produzido pelo endotélio. Mas ele não está no exílio. Tá, isso. E aqui assim, eu digo para vocês, o que a gente tem que ter em conta aqui? O TP, o KPTT e o TT. O TP é para avaliar a via extrínseca, o KPTT é a via intrínseca e o TT é via comum. Isso é o mais importante que tem que saber. Nunca vi assim. Tempo de Nunca viu o KPTT? Não, Ah, divididinho, bonitinho. tá, pronto. Então, isso aí. Sim, detalhe. O professor Rodrigo, ele fez questão assim, e como é que a gente faz? Quais outras avaliações a gente pode acabar pedindo para esse paciente? A gente pode avaliar o fibrinógeno e o dímero D. São exames clínicos que a gente pode pedir paciente para poder avaliar, tá? Se tem algum tipo de problema. E quando tem ruptura de músculo, Uhum. tem que saber os tempos. Tem que ter uma ideia, Vitória, tem que ter uma ideia. Os coágulos, tá? Então, vamos lá, primeiro. Volta lá. O do que fura o dedo, que o médico fica esperando lá para coagular, não é o PT? Não, esse que furou o dedo, Chile, é tempo Não, de sangrado. coagulação. Não, tempo de sangrado. Tempo de sangrado, tempo de coagulação. Isso aqui depende. Esses dois aqui é o que você avalia quando você está fazendo aquilo ali. Tempo de protrombina, 10 É TP, KPTT e TP. Deixa eu ver. I. Beleza, eu botei assim, tá. Eu já fico pensando, ABC, né? Eu já tô A, E, I. Pronto. Então, primeiro a extrínseca, depois a intrínseca, depois a comum. Vai ficar mais fácil. Então TP é via extrínseca, KPTT Intrínseca, TT comum. tempo de trombina e comum. Isso.
Bom, o coágulo, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente estiver falando de coágulo, certo? Primeiro, é um fenômeno fisiológico e patológico. Eu posso ter um coágulo C fisiológico e posso ter um coágulo C patológico. Quando ele é fisiológico? Quando eu estou tentando parar um sangramento, porque daí ele vai entrar dentro do processo de homeostase. Agora, se ele é patológico, por quê? Quando ele estiver obstruindo um vaso sanguíneo. Então, olha só o que a gente tem que pensar. Então, o coágulo, que uma das coisas que é importante é o seguinte: a gente vai ver aqui que a aparição do coágulo numa lesão ao corte, pode aparecer o coágulo, às vezes por um dano interno, e ainda pode se formar pós-mortem, ou seja, depois de morto, o cara pode ter formação de coágulo. Normal. Agora, a composição, que é o que a gente tem que levar em conta, olha só, todos eles são muito parecidos, tá? Então, o coágulo, o trombo, ou seja, enquanto a composição, eles são tudo muito parecidos, porque a base é a mesma. Então, a composição principalmente por plaquetas, né? Fibrina, glóbulo roxo, fibrina sem marcha, né? Estrutura trombótica, e o coágulo, a diferença é que o coágulo está livre. O coágulo está livre, ou seja, livre no vaso sanguíneo, na cavidade, não tem aderência em parede. Se ele tiver aderência em parede, ele é outra coisa, não é coágulo, tá? Pronto. Então, o coágulo, ele está livre. Aí, o que a gente pode ver? A gente pode ver em artéria, que pode causar infarto, nas veias, pode ocasionar trombose venosa profunda. Então, porque assim, todos eles vão fazer o seguinte: eles podem ser originados, eles vão acabar afetando microcirculação, ou seja, ele não tem problema onde ele está surgindo, mas quando ele tiver que passar por um vaso que seja menor, é ali onde vai acabar resultando o problema. E é ali onde vai acabar originando o problema. Eu estava lendo um negócio também sobre trombo, e você estava falando que o trombo, quando ele é arterial, ele tende aí a voltar o movimento dele, tende a ser para trás, e o trombo venoso tende sempre a seguir o movimento do sangue. E o do arterial sempre voltar, por isso eles vão passar em cavidade, na cavidade cardíaca, alguma coisa assim. É. Assim, o que eu vou colocar para vocês é o seguinte, olha só. Quando a gente estiver falando de trombo, qual é a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça para falar de trombo? Primeiro, eu tenho trombo fisiológico, veja que eu estou sempre falando, tem fisiológico? Sim. Tem patológico? Sim. Então, o fisiológico é quando eu estiver fazendo tapão fisiológico, tapão plaquetário, pronto, eu tenho um tapão hemostático lá, a gente vai ter, e ele vai desaparecer espontaneamente. O fisiológico, ele aparece, e uma vez serviu, todos aqueles elementos antitrombóticos vão ser colocados em pauta para eliminar qualquer vestígio e dissolver o trombo durante a circulação. Então, é a aparição dele durante um corte, muitas vezes por dano interno, e a composição do trombo é igual o que a gente tinha visto dos coágulos. É plaqueta, fibrina, glóbulo roxo. Qual é a localização? Então, aqui mais uma vez, a gente já sabe. Quando ele é na artéria, um trombo na artéria, porque assim, que a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é o quê? Por exemplo, assim, o trombo, o que ele vai fazer? A gente já sabe que ele vai estar aderido à parede, né? Ou seja, o trombo ele está aderido à parede, coisa que não acontece com o coágulo. O coágulo está sem aderência. Aqui não, aqui ele está organizado, o material hemostático organizado e aderido, por isso que ele é patológico, né? Ele deveria estar, desaparecer espontaneamente. A composição é muito parecida, e aqui, por exemplo, se for um trombo arterial, ele vai causar infarto, e se for um trombo venoso, vai acabar uma trombose venosa profunda, né? Então, isso aí é Eles podem perguntar do que está composto, né? do que está composto. Coágulo, coágulo. Tem três elementos que eu não falo, assim, só porque vocês estão aqui, eu vou acabar mencionando. Tem três elementos que eu não falei, o professor vier assim, muito fininho, é assim, ó, o que mais pode formar o trombo, né? Ou seja, a gente já sabe que é elementos fortes, elementos segurados, e tem coisa que a plaqueta produz que vai acabar sendo importante no trombo, que é a tromboesteína, miosina e actina. Aí vocês perguntam, por que tem essas três coisas? Porque lembra que o coágulo, o trombo, no início, ou seja, para fazer o tampão plaquetário, tem que ser retrátil, porque depois que terminar de cicatrizar, sim, actina e miosina são proteínas contráteis. Então, o que acontece? Ela tem que retrair, por quê? Porque uma vez que terminou de formar, ou seja, de reformar, de regenerar o endotélio, uma vez que ele foi lesionado,
Então, o que que eu vou fazer? Eu estou grudado aqui no endotélio. Acabou de regenerar, o que que eu faço? Eu vou retrair e vou para a circulação. E aí já vou ser dissolvido, certo? Porque ele tem esse processo de retração do coágulo, que é mediado basicamente tromboesteína. Tromboesteína, actina e miosina. Assim, eu não cheguei... Hã? Não, essa é outra. Essa é que destrói. Trombomodulina, plasminógeno. É para Assim, modular eu não falei isso, mas essas são as que modulam para dissolver. Essas que vão acabar impedindo, tá? Vira trombo, Exatamente. patológico. Pronto, totalmente. Mas coágulo não tem essas coisas, né? Não, pode até ter, porque, tipo, lembra que eles são características similares, eles são idênticos diferença de da quem tá composição. preso. Um está preso, outro está solto. O coágulo está solto, não tem aderência, e o trombo está preso. Gente, pergunta que foi feita para o Arthur, certo? No ano passado. A professora perguntou para ele explicar a tríade de Virchow. Quando ele explicou, ela fez um monte de pergunta, perguntou alguns tumores, perguntou classificação, TNM, e aí finalizou perguntando, vai lá, se tu falar a tríade de Virchow, acabou a prova. E aí o Arthur falou, depois acabou. Então, o que a gente tem que lembrar da tríade de Virchow, tá? Tem alguns livros que falam alteração de fluxo, e outros vão falar estases, tá? Então, tipo assim, é melhor a gente falar alteração de fluxo, porque a alteração de fluxo, aí vai dizer, que tipo de alteração? Estase. Bom, você falar estase, ele não vai te fazer a pergunta. Ele, ó, professor, tríade de Virchow tem alteração do fluxo, hipercoagulabilidade e dano endotelial. Você pode perguntar o que precisa ter para que se forme, né? Não, mas aí é fácil. Porque, ó, Quem mais perguntou uma para vez. Carol? Para Carol? Ela me fez a mesma pergunta. Então aí fica fácil, porque, por exemplo, assim, ó, o que a gente tem que lembrar, o que vai alterar o fluxo? Ou seja, presença de catéter, pessoa que está com cateterismo, algum tipo de fármaco, alguma pessoa que está em quimioterapia vai acabar gerando alteração no fluxo, que eu posso deixar o sangue mais viscoso, menos viscoso, depende. Eu tenho falta de movimento dos membros, ou seja, uma pessoa que foi muito tempo parada, muito tempo em pé, muito tempo sem, que foi o que a gente viu na aula passada, né? A questão das curvaturas, você se lembra as palavras que o professor Chiesa falou, né? Questão hidráulica, tipo, enlentece o fluxo. Tá? Então, isso é o tipo de coisa que o professor vai adorar. Se você começar a falar, professor, é que tem as esquinas ali, né? Tem as curvaturas. Daí, como tem duas curvaturas, o que vai acabar fazendo é que isso vai produzir enlentecimento. Enlentecimento altera o fluxo. Quando tá sentado. Quando está sentado. E quando está em pé também. Quando você está em pé também. Quando está Até sentado. por pressão também você está em pé. Quando você está sentado, aqui você tem duas curvaturas. E em pé, porque você não está mobilizando os músculos. Porque você sabe, vocês têm que saber basicamente que o quê? Que o que impulsiona o sangue de baixo para cima exatamente, são os músculos de membro inferior. Tanto é que a gente diz que o coração periférico são os músculos da panturrilha. Então, se você, por isso que, tipo assim, não sei se vocês já viram aquele. Tem um pedalzinho que fica, no pessoal que fica muito tempo sentado, que é o quê? Você fica mexendo, 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 é para isso, justamente para você não ter remanso, né? Não ter essa sanguínea. Não, aí você fica naquele pedalzinho ali, você fica mexendo, mexendo, mexendo. Aquilo ali você está fazendo o quê? Compressão na plantixa venosa de Lehars e está fazendo com que o sangue seja bombeado. Olha só que importante, né? Primeiro ano. Primeiro ano. Plantixa venosa de Lehars. Plantixa. Então, onde é que quais são os fatores que vão acabar favorecendo o trombo? Qualquer coisa que gere estase. Viagens muito compridas, né? Viagens largos, prostrados. Tipo, tá parado. Estase é parado. Estase é parado. Prostrado é atirar da cama assim, né, para ser de prostrado. Lesão endotelial, ou seja, trauma, cirurgia, vasculites, arteriosclerose, tudo isso aqui vai acabar gerando lesão endotelial, que entra dentro da tríade de Virchow, né? Inserção de catéter, para eu colocar um catéter, eu vou ter que lesionar, né? Então, tipo, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração. E quais são os estados que podem levar à hipercoagulabilidade? A gente já falou, a mulher grávida, porque lembre que a mulher grávida, o que vai acabar acontecendo? Olha que interessante. O útero cresce de tamanho, vai fazer o quê? Compressão nas venas ilíacas, e isso vai acabar gerando estase. Então, eu já tenho alteração do fluxo. Se eu tenho estases, assim, tem vários processos que a grávida vai acabar sofrendo, por quê? Também ela fica muito tempo prostrada,
né? Então, tipo assim, a gente já vai adicionando mais coisa para que ela aumente a possibilidade de ter, Geralmente as é, fica com o membro inferior mais inchado. Ou seja, tem medicamentos que vão fazer isso, neoplasias que vão acabar favorecendo Para falar da tríade, tem que falar que tem alterações de fluxo do endotelial, hipercoagulação. hipercoagulabilidade. Essa é a tríade de Virchow. E a hipercoagulação. Assim, o professor Chiesa, sobre, assim, a gente fala a tríade de Virchow. Ele, como é metido falar em alemão, porque assim, ele fala meu nome certinho, porque assim, ele fala for. E isso já denota que ele está falando em alemão. Assim, automaticamente. Eu escuto assim, já sei que é. Ele não chama Virchow. Se vocês pararem, ele fala Virchow. Então, assim, só cuidem do jeito que vocês vão falar, que você vai falar Virchow, ele... Quem? Quem? Virchow. Virchow. Tá? Porque ele está falando como sou em alemão. Tríade Virchow. É que vai iniciar o trombo. Exato. Na verdade, a presença da tríade de Virchow é o que vai te dizer que isso existe a possibilidade mais aumentada de ter um trombo. Não é que eu tenho a tríade é garantia de ter trombo, mas eu ter a tríade favorece a aparição do trombo. A pergunta que a professora faz, geralmente, te mandar embora, é essa. Fala assim, ó, fala para mim a tríade de Virchow. Aí você vai e fala, dá aumento do fluxo, câmbio de fluxo, hipercoagulabilidade e dano endotelial. Aí ela fala assim, que em conjunto formam, aí você fala, trombose, aí ela tá. Tá? Bom, êmbolo. O que a gente precisa saber do êmbolo? Talvez o êmbolo aqui é o mais zoado, vou dizer assim, de todos. Inclusive, eu vi aqui em alguns apontes aqui que a galera tem que estava errado algumas coisas. E assim, vou esclarecer para você, porque depois, esses apontes que estão tudo errado. Vamos lá, primeiro lugar. O que é o êmbolo? Então, o êmbolo é uma massa sólida, líquida ou gaseosa, que ela vai estar livre na luz vascular, vai viajar numa direção do fluxo sanguíneo até impactar num vaso da microcirculação, tá? E vai acabar ocorrendo a oclusão. Então, é isso. E mais uma vez, pode ser uma massa... Aí, o que acontece? Quando você fala massa sólida, líquida ou gaseosa, ele vai dizer, tá bom, me dá um exemplo de massa sólida. Pode dizer uma massa tumoral, Sim. certo? Um êmbolo pode ser uma massa tumoral. Não está aqui. Eu estou falando. Veja bem, um êmbolo pode ser uma massa tumoral. Só que aí, o que acontece? Quando você falar isso, o que ele vai fazer? Que tipo de tumor é esse? Qual é a classificação de tumor? Então, esteja preparado, tá? Se só falar esse... Não, mas, assim, se você quiser uma coisa mais safe, se você quer uma coisa mais safe... Qual é a resposta sua aí? É que depende, assim... É que depende. A gente já sabe que ele está no mínimo T4. Sim, T4, que se ele está capacidade de invasão, está fazendo infiltração, está fazendo disseminação hematógena, eu já sei que ele está bem avançado. Avançado, ele está fazendo êmbolo tumoral, êmbolo neoplásico, ele está fazendo disseminação hematógena. Já está em metástases. Aí naquele TNM lá já está T1, no mínimo. Aí, beleza. Aí a gente tem aqui tromboembolismo. Então, tromboembolismo é uma massa de material trombótico desprendida da fragmentação de um trombo. Ou seja, eu tenho um trombo, inclusive o professor fez um desenho lá do trombo. O trombo normalmente tem a estrutura, tem uma cabeça e tem uma cola. Por que tem cabeça e cola? A cabeça que normalmente vai ficar prendida em algum lugar e por causa do fluxo, né? Porque, tipo assim, lembra que ele está pegado na parede? Então, ele vai se formando assim, vai formando como se fosse um espermatozoide. Ele tem... É o trombo. Só que o que acontece? Aí, para o trombo virar êmbolo, o que eu tenho que ser? Uma parte dele tem que se desprender da parede do vaso sanguíneo. Aí virou o quê? Êmbolo, já não é trombo. Ou seja, pode ser que o Qual trombo... a diferença de coágulo? É que é fácil. Olha só, o que acontece? Olha, veja bem. O que é o coágulo? O coágulo, ele é, mais uma vez, ele é composto de material hemático, ou seja, que ele foi, ou seja, glóbulo roxo, plaqueta e tudo mais, né? Que ele não está aderido à parede. Veja bem que ele não está. O coágulo ele não está aderido à parede. Agora, o êmbolo, o que é o êmbolo? O êmbolo pode vir de um trombo.
Ou seja, de alguém que estava na Mas parede. na sequência, assim, ó, o coágulo, né, ele começa ali na hemostasia, né? Isso tentar infectar o sangue. Sim, sim, Esse coágulo, a partir dele, vai se formar um trombo, sim, certo? sim. Que vai estar fixado na parede. Se esse trombo não está mais fixado na parede, se desprende, já tem um êmbolo, Sim. né? E o êmbolo também inclui que pode ser massa Líquida. líquida e É. gaseosa. Só que Sólida aí ou tá. gasosa. Aí o que que acontece? Ó, você veja que a aparição do êmbolo, 99% é trombo. Tá vendo de onde é que vem? É trombo. Trombo. É daquele negócio que ele tá preso na parede, tem uma cabeça, uma coisa. Tô falando isso que é justamente o que o professor fala na aula. A cabeça, e aí por causa que, tipo assim, é que a corrente sanguínea não tá parada. Ele tá em algum lugar que tem fluxo. Tem fluxo e Então, tipo negócio. assim, ele vai se formando assim, ó. Ele vai se formando de acordo. Por isso que ele vai ficar uma De acordo. pontinha. Vai fazendo uma racha. Vai formando uma cola, literalmente, um rabo. Então, o êmbolo pode ser fisiológico? Não, não, êmbolo não. O êmbolo já é patológico. Você tá vendo aqui que eu não tenho descrição aqui de patológico O e coágulo é fisiológico. O trombo é fisiológico. Então, aí pode o ser trombo, fisiológico E ou o patológico. patológico. e aí vem o trombo, aí ele vai lá, faz o acabamento do tecido, aí vai crescendo, crescendo, aquela colinha de solta, virou o êmbolo. Sim, Ou lá o tecido invadindo pelo trombo. Olha, não tem algumas enzimas que fazem esse trombo sim, para sim. retrair ele, não? Na verdade, não é Eles retrair, podem dissolver. 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 Que era o que a Shirley estava falando. Eu tenho plasminógeno, que vai virar plasmina, que vai acabar fazendo com que eu tenha diminuição disso para dissolver o. Isso aí eles perguntam também. Tá, mas Ele isso, pergunta esses nomes? Não, mas eles não- isso é eles não- fisiologia. É porque eles não perguntavam, eles vão falar assim, e depois da reparação vascular, o que vai acontecer com esse trombo aí? Né? Ele tem que ser dissolvido. Ah, por que vai dissolver? Quem são as enzimas que vai atuar? Tem Sempre nível de tem. reparação. Né? Embolia grassa. Quem é que forma a parte da embolia grassa? Olha só, isso aqui é quando eu tenho um tecido adiposo que ele acaba sendo introduzido no vaso sanguíneo. Quando acontece isso, normalmente fratura de osso largo. Fratura de osso largo. A fratura de osso largo tem a tendência de gerar um êmbolo grasso. Também a lipoaspiração. Na verdade, Chile, é por isso que o cirurgião plástico, quando ele bota alguém na mesa de cirurgia, ele diz assim, ó, eu não posso tirar tudo de uma vez. Por que que não pode tirar tudo de uma vez? Que aumenta a possibilidade de criar um êmbolo grasso. Então, ele, tipo assim, por isso que se recomenda o quê? Você vai fazer a cirurgia lipoescultura, você tem que, no mínimo, perder um pouquinho de peso para poder ajudar ele a tirar o resto. Ele não tem, ou você vai fazer em duas etapas. Você tira uma parte, depois tira outra, tá? Então, isso é importante, lembrando que tudo isso aqui, todos os êmbolos, eles vão acabar impactando na microcirculação, tá? Ou seja, isso é característica comum, porque o êmbolo é o quê? O êmbolo é alguma coisa que está circulando e que vai dar merda em algum momento, certo? Ou seja, ele vai acabar dando merda em algum momento. Esse é o êmbolo grasso. Agora, embolia gaseosa, que é o que eu disse para vocês, que eu li uns 3 resumos aí do pessoal que tem circulando aí pela galera, e tá errado. Porque o pessoal não explica. Inclusive, até vou pegar aqui, ó, eu não vou dizer o nome de quem é, mas assim, eu vou ler para Ah, vocês. do fulano de tal. Não fala, não fala, Não tem, não é, não. não fala. Eu tenho, não, Não, vamos passar. não, mas é que tá errado, tem muita coisa errada, gente. Assim, eu uso mais para ter. Não, eu tenho do passado, né? Eu uso mais para ter como referência, assim, para ver o que o pessoal tá comentando. Mas assim, Esse ano? ó, Não. ó, veja a definição que eu coloquei ali e a definição que está aqui, ó. Nem sei se não tá. Presta atenção. Tá, ó, isso que eu vou falar a partir de agora, tem uma parte que está errada que eu vou falar, tá? Se dá no momento do parto, quando se rompe a bolsa, pode ser parte do líquido amniótico, passa a circulação na mama. Isso não é Não, perdão. Li errado. Se produz de forma difusa em múltiplos tecidos e enfermidades por descompressão. Primeiro, não é doença por descompressão, é um estado de descompressão. Existe uma diferença de doença e estado. Estado é o quê? Eu estou mergulhando, subir rapidamente. Pronto. Isso. Aí sim, eu vou ter uma embolia. Aí isso é um estado. Eu Porque eu também- não sou doente. eu li isso no livro também. É estado. Descompressão. É estado. Não é doença. E aí a outra coisa aqui, que é o que caga aqui, ele diz assim, ó, Não sei a se tem bota... real também. Buços, quando saem da água rapidamente, envolve a pressão atmosférica e o nitrogênio envolve a dissolver no sangue. Aí tá, nossa. Vamos lá. Primeiro,
Isso explicado pelo professor Chiesa. O que que ele disse? Por que que eu tenho que ter cuidado para poder ir subindo, se eu estou fazendo um Quando mergulho, cambia de eu tenho que mudar os níveis de maneira paulatina, porque se eu mudar de maneira muito rápida, aí eu pergunto para vocês, qual é o componente mais presente no ar atmosférico? Pergunta. Qual é o componente? Hã? Boa! Quantos por cento, Chile? 70, mais ou menos 70% de nitrógeno. Então, ó, veja bem, então é nitrógeno, não é oxigênio, não é nada. Só que o que acontece? Quando você tem uma descompressão brusca, seja embaixo d'água ou seja em altas altitudes, o que vai acabar acontecendo? Vai formar borbulhas, eles falam burbujas de nitrógeno. Essa burbuja de nitrógeno é o quê? É um gás, mas é uma burbuja. E quando viaja pelo sangue, se comporta como um êmbolo. E aí vai impactar onde? Na microcirculação. Só que não é uma burbuja. São várias. Então, por isso que eu acabo tendo falência multiorgânica. Por quê? Porque eu acabo fazendo infarto para tudo que é lado. Infarto e microinfarto para tudo que é lado. Por causa do quê? Da formação dessas burbujas de nitrogênio. Como é que a gente resolve? Aí o professor diz, beleza. Como é que... como é que a gente resolve? Ele falou que aí leva a câmara de Hiperbárica. hiperbárica. Tem que levar para a câmara de descompressão, porque daí você vai diminuindo. Se vocês veem como é que é perforado agora as fotos de petróleo, ele é feito em camadas. Tipo assim, imagina que é um ducto gigantesco e tem um elevador que vai levando os trabalhadores. Os trabalhadores eles vão descendo por níveis. Ou seja, tal nível, baixa, espera um pouquinho, dorme, e aí depois baixa de novo, dorme. Imagina que loucura é. Tipo assim, não tem como você sair de um lado para outro, pegar o elevador e ir direto para cima. Você tem que obrigatoriamente parar no andar, porque você tem que ir se aclimatando para não dar merda, certo? Então, isso é importante. Então, e por que se dá, então, a embolia gaseosa? Por quê? Por descompressão. Eu vou falar, descompressão em los buços. Descompressão em los buços, que é o quê? O buceador é o mergulhador. Então, o mergulhador está lá, ou seja, em profundidade bem importante, aí ele começa a subir e não pode subir de uma forma brusca, ele tem que subir de maneira paulatina, tranquilo, né? Para não ter justamente esse problema. Aí sim. Hiperbárica é o que tem lá dentro? Na verdade, é pressão. Na verdade, você vai aclimatar a pessoa para a pressão atmosférica não impactar diretamente na pessoa. Você vai diminuindo, você vai dosando, vai dosando, vai dosando até ele sair. Então, isso sim. Então, aqui, o correto seria o quê? Se produz de forma difusa em múltiplos tecidos, porque não é um único lugar, não é a única burbuja que vai formar um monte, né? Por estados de descompressão. Então, os buços, quando eles saem rapidamente da água, eles vão acabar formando burbujas de nitrógeno que vão acabar ocluindo a microcirculação. Sempre impacta na microcirculação. E a embolia de líquido amniótico, isso aqui é muito interessante, tá? Porque aqui é uma pegadinha do malandro. Por quê? Quando a gente fala de ruptura de líquido amniótico, a gente vai pensar o seguinte, que quem é que vai produzir o êmbolo? Quem é que produz o êmbolo? Você vai dizer, o líquido amniótico. Será? Não. Na realidade, são os fragmentos do líquido amniótico que vão acabar impactando. Por exemplo, pelo, pelo, mecônio, material sebáceo, né? Ou seja, isso é o que vai acabar gerando a oclusão e que vai formar esse êmbolo que tem uma característica de ser mais sólido. Que não é o elemento líquido do líquido amniótico que dá problema, são os elementos sólidos do líquido amniótico, tá? Líquido amniótico. Eu não escrevi líquido amniótico, eu botei LA entre aspas, líquido amniótico, líquido amniótico. Não, LA, líquido amniótico. Tá? Então, quando se rompe a bolsa, né, pode ser que parte do líquido amniótico passe para a circulação materna, e isso vai fazer com que se embolize os materiais sólidos. Era o que eu estava falando para vocês antes. O que vai embolizar? Não é o líquido amniótico, é o material sólido. É pele, ou seja, restos sebáceos, é pelo, certo? Isso é que vai acabar impactando. Tá? Então, isso vai ser sumamente importante para a gente poder entender os pormenores, tá? Pronto. E aí, com isso, a gente terminou. Aí está faltando agora só passar a parte de choque. E aí depois, aí acho que na sexta-feira a gente consegue ver o que falta de neoplase, que é a parte das neoplasias. Lembrando que eu já passei para vocês. Agora, para quem está aqui, a gente vai fazer um bate-bola dos tumores de novo.